Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso POCUS da Medcor Cursos. Meu nome é Thiago, sou cardiologista e o intuito dessa aula aqui é focar no ultrassom pulmonar, mais um módulo de extrema importância na avaliação do paciente crítico. Vamos focar muito em padrões de imagem, então fiquem bastante atentos, principalmente em relação aos padrões de imagens que nós vamos apresentar, porque depende bastante da experiência da imagem que está sendo avaliada para a gente conseguir ganhar experiência e entender os padrões que nós vamos avaliar nos pacientes. Nós vamos falar agora sobre a aula de ultrassom pulmonar e vamos dar início agora à apresentação. Então, o ultrassom pulmonar revolucionou hoje a avaliação do paciente crítico, né? É uma ferramenta de muito fácil acesso, nós conseguimos utilizá-la de uma forma muito rápida e nós conseguimos dar um diagnóstico de uma forma precisa no cenário da urgência e emergência. Então, quais são os benefícios principais do ultrassom nesse cenário, né? Principalmente por ser um método não invasivo, né? Não utiliza radiação e tem uma acurácia superior até mesmo ao raio-x para diversas doenças que nós podemos diagnosticar. O princípio básico do ultrassom é utilizar artefatos de imagem para aquisição dessas imagens e com isso demonstrar alguns padrões. E é esses padrões que nós vamos ver ao longo da aula. Em relação aos fundamentos da física básica do ultrassom, que nós vimos em outros módulos, no ultrassom pulmonar a gente tem algumas interfaces, principalmente a interface entre o ar e as estruturas adjacentes, principalmente as costelas, a pleura, né, a própria pele e o tecido subcutâneo. E essa interface de ar com tecidos moles criam alguns artefatos de imagem. E um deles é a linha A. Essa linha A é uma reverberação da onda sonora ao encontrar uma interface entre o ar e uma estrutura física. No caso, pode ser a pele, pode ser o próprio parênquima pulmonar. E aí ele vai gerar uma linha no sentido horizontal, que nós estamos vendo aí nessa figura esquemática, né? Que é essa figura de uma linha mais hiperecogênica, fica paralela à pleura, que é um artefato de imagem que a gente tem que ficar atento durante a realização do ultrassom pulmonar. O pulmão normal ele não é visível, o que nós vemos são os artefatos, então por isso que a identificação de cada uma das estruturas é de extrema importância. Nós podemos utilizar os transdutores lineares, os convexos e até mesmo os microconvexos, né? E nós temos que cada um deles tem uma particularidade. O transdutor linear é um transdutor de alta frequência, então nós vamos conseguir avaliar imagens mais superficiais, mas com uma nitidez maior. Ele utiliza frequências entre 7 e 12 MHz, então ele é de extrema importância para avaliar ali pele, subcutâneo e o deslizamento pleural. O transdutor convexo ele já vai avaliar com menor nitidez, mas vai conseguir dar informações de estruturas mais profundas. Ele atua numa frequência mais baixa, de 3 a 5 MHz, e ele vai dar essa noção de profundidade que nós precisamos em alguns cenários. O transdutor microconvexo não é em todos os aparelhos que possuem, né? E ele é também versátil e auxilia também em algumas situações. Mas o foco maior é no transdutor linear e no convexo, que é o que está disponível na maior parte dos pronto atendimento. A técnica de avaliação, de posicionamento dos transdutores varia. Então, nós podemos ter desde protocolos de varredura extensa e até protocolos que são focalizados, né? Um exemplo esquemático é o que nós estamos vendo na tela. Aqui a gente consegue avaliar 7 campos pulmonares à direita e 7 campos pulmonares à esquerda. Nós vamos dividir o tórax em quadrantes. Na região anterior, nós vamos dividir um quadrante abaixo da linha das clavículas e a porção inferior a nível dos mamilos. Traçar uma linha vertical sobre o externo e dividir entre quadrante superior e inferior do lado direito, quadrante superior e inferior do lado esquerdo. Nós podemos fazer uma varredura na porção lateral do tórax e aí nós vamos dividir em 3 quadrantes, quadrante superior, médio e inferior. A linha que nós podemos utilizar para separar o quadrante superior do quadrante em médio, a gente vai utilizar aproximadamente em torno do segundo ou terceiro espaço intercostal.
E a linha que separa o quadrante médio do inferior, nós vamos utilizar a linha em torno do 5º a 6º espaço intercostal. E na porção posterior, da mesma forma como nós fizemos na porção anterior, nós vamos dividir uma linha vertical sobre a coluna vertebral e traçar uma linha média na porção média das escápulas e dividir entre o quadrante superior e inferior. Nós temos outros protocolos que nós vamos falar mais à frente, um protocolo mais prático. Esse protocolo que eu acabei de mostrar na figura esquemática é para pacientes que conseguem sentar à beira-leito, que a mobilidade do paciente seja mais fácil. Mas o paciente crítico que está em decúbito dorsal, nós vamos utilizar o protocolo Blue que nós vamos ver mais à frente. Em relação à anatomia ecográfica, o que nós vamos visualizar em relação às imagens que o ultrassom com um transdutor convexo vai nos ofertar, né? Então essa figura é bem característica, porque a figura da esquerda nós conseguimos ver a imagem real, que é produzida pelo ultrassom, e a imagem da direita a figura esquemática. Então nós observamos que em laranja é o tecido subcutâneo e a pele, que é essa estrutura em comparação à do ultrassom. A gente vê como uma imagem mais heterogênea, mais hiperecogênica, que traduz aí o tecido subcutâneo. Em relação a essas linhas azuis que nós estamos vendo, nós visualizamos na imagem, é porque o ultrassom, ao emitir uma onda sonora, ela esbarra numa estrutura física que é o osso das costelas, e ela reflete. Então, ela cria uma sombra acústica atrás das costelas. Então, essa imagem enegrecida que nós vemos no ultrassom vertical, né, que corresponde a essa imagem azul na figura esquemática. Entre essas estruturas azuis, né, é o parênquima pulmonar que nós vamos avaliar, né? E o parênquima pulmonar ele aparece de uma forma heterogênea em algumas situações, porque é uma estrutura que está se movimentando de acordo com a respiração. E aí, essas sombras acústicas elas ficam bem enegrecidas e o parênquima pulmonar fica com essa coloração acinzentada com variações nas colorações de acordo com o movimento respiratório. Essas linhas vermelhas que são vistas na figura esquemática à direita são linhas horizontais, né? Que no ultrassom real nós vamos ver como linhas mais brancacentas, mais hiperecogênicas. E essas linhas representam as linhas As, que a gente já tinha comentado anteriormente, que são imagens de reverberação entre as estruturas do ar com as estruturas físicas que estão ao redor. São artefatos de imagem, que são artefatos de normalidade num paciente que tem um deslizamento pleural presente de forma normal. Essas linhas As a gente consegue visualizar com muita frequência. É uma estrutura que é considerada normal na maior parte dos cenários. E essa estrutura amarela na figura esquemática é uma estrutura hiperecogênica também, e a gente consegue observar que existe um movimento dela de acordo com a respiração. Essa estrutura em amarelo representa a pleura. E a pleura é muito importante a nossa identificação, porque o deslizamento pleural é algo fisiológico e natural. E nós precisamos identificar ele porque vai ser a partir do deslizamento pleural que nós vamos abordar os diagnósticos diferenciais das doenças que nós estamos tentando avaliar no paciente com insuficiência respiratória. Então, o sinal do deslizamento pleural, nós vamos ver o movimento horizontal da pleura, que é aquela estrutura hiperecogênica que nós vamos observar abaixo do tecido subcutâneo, e ela faz uma movimentação de acordo com a respiração. Então, nós podemos observar ele em tempo real, que é o modo B, modo brilhante, né? Ou no padrão do modo M, que é o modo movimento do ultrassom. Naturalmente, pelo modo B, que é o modo de brilho das imagens padrões, nós vamos conseguir visualizar um deslizamento entre a pleura visceral e a pleura parietal. Tem algumas situações em que esse deslizamento pleural ele vai deixar de acontecer, e o principal deles é o pneumotórax. Por quê? Nesse espaço, nessa interface entre a pleura parietal e a visceral existe ar, e nós não vamos conseguir identificar o deslizamento entre essa pleura parietal e essa pleura visceral. Mais à frente nós teremos algumas imagens para demonstrar isso. E no padrão do modo M, que é o padrão de movimento, o que nós vamos observar é que a presença do parênquima pulmonar vai descrever uma imagem de movimento, então uma imagem heterogênea, enquanto que quando esse parênquima pulmonar não está presente no local, exemplo de um pneumotórax, nós vamos observar uma imagem estática, de que não há uma variação, não há uma mudança de padrão,
que é o padrão que nós vamos escrever mais à frente como padrão de código de barras. Voltando então em relação a alguns padrões, agora nós vamos demonstrar alguns padrões de imagem, né? Que é o da linha A, agora como esquematizado aí na figura, que como mais uma vez representa a reverberação da interface entre o parênquima do pulmão e as estruturas de ar que estão presentes naquela região. Então essa estrutura que nós essa figura que nós estamos avaliando aqui na imagem demonstra essa imagem mais hiperecogênica, que é representada aí pela letra A, que são as linhas A que são presentes no parênquima pulmonar normal. Essa linha mais hiperecogênica na porção mais superior, que está representada pela linha P, representa a pleura. E essa imagem mais enegrecida, de forma vertical, ela representa a sombra acústica que é causada pelas costelas, que está sendo representada pela letra C. A linha B, ela já é um artefato diferente, é um artefato de uma linha vertical, que tem essa característica que emerge da pleura e vai até o fundo da tela. Tem alguns padrões que são descritos, né? Holofote, rabo de cometa, que pode caracterizar a morfologia dessa linha B. Normalmente ela vai apagar a linha A, nós não visualizamos essa linha A, e ela tem uma representação que representa para nós, do ponto de vista clínico, né, um espessamento ou um edema do interstício pulmonar, caracterizando ali a presença de um edema inflamatório ou congestivo. E a gente caracteriza a presença de linhas B patológicas quando há mais de 3 linhas B por campo. Então, nesse caso, há uma correspondência de edema intersticial, podendo ser inflamatório ou congestivo. Aqui nós vamos avaliar agora o modo M, como eu havia descrito anteriormente, que é o modo movimento, né? Então, a gente está observando as estruturas que podem movimentar durante o ciclo respiratório. Então, na figura que nós estamos avaliando mais superior à direita, a porção mais superior, observamos várias linhas horizontais que parecem código de barras. Elas representam a parte que não se movimenta durante o ciclo respiratório, no caso a pele e o subcutâneo. Logo abaixo, na porção superior aí, a gente observa que tem uma seta. Essa seta está delimitando uma estrutura à direita e à esquerda. À direita, nós percebemos que a imagem ela corresponde à mesma imagem que nós vemos da parede do tórax, que são essas linhas horizontais que parecem código de barras. E do lado esquerdo da seta, a gente percebe uma imagem heterogênea, que parece um miolo de pão, parece um padrão que a gente fala até padrão de praia, né? Que seria a representação da areia. Então, nessa seta a gente consegue fazer uma interface de dois padrões diferentes. Então, um padrão mais à direita correspondente a um padrão de código de barras, que é um padrão que nós não estamos avaliando o movimento das estruturas ali do tórax no ciclo respiratório. Em compensação, à esquerda da seta, um padrão heterogêneo, que representa o padrão de movimento. Isso aí é a interface de um padrão onde existe tecido pulmonar, que é o da esquerda, em comparação com um local onde não existe padrão pulmonar. Esse aqui é um sinal que a gente chama, que é um sinal patognomônico, né, para a avaliação do pneumotórax. A gente está conseguindo identificar exatamente que é o ponto onde existe uma interface entre pulmão e ar. Tá? Então esse aqui é o padrão clássico do pneumotórax. Então a gente tem o padrão de praia à esquerda e o padrão que a gente chama de estratosfera, né, ou de código de barras à direita. Para simplificar no cenário da urgência e emergência, o paciente crítico deitado no leito que não consegue fazer uma mobilidade para que seja avaliado com uma maior nitidez os campos posteriores do pulmão, a gente tem o protocolo Blue, né? E aí nós temos alguns campos de varredura, que nós vamos fazer a avaliação de 3 pontos à direita e 3 à esquerda. E ele foi utilizado, né, para diagnosticar causas de insuficiência respiratória aguda no paciente crítico, né? Então, principalmente tentando diferenciar entre
sinais congestivos, sinais infecciosos, pneumotórax, asma, DPOC ou às vezes até mesmo tromboembolismo pulmonar. Esse protocolo Blue foi criado por Daniel Lichtenstein. Então foi criada essa ferramenta para tentar fazer de uma forma mais rápida e direta o diagnóstico diferencial das causas de insuficiência respiratória. Então baseia-se muito nos perfis de imagem que nós avaliamos no ultrassom pulmonar. E nós vamos avaliar nos próximos slides a figura esquemática de como é que é feita essa avaliação. A primeira coisa, nós vamos identificar os pontos de avaliação no tórax, né? Então, o primeiro ponto de avaliação é a nível do segundo espaço intercostal, na linha médio-clavicular. O segundo ponto de avaliação é no quinto espaço intercostal, próximo da linha axilar anterior. E o PLAPS Point, né, que a gente vai pegar o segundo ponto do Blue, que é esse Lower Blue Point, e vai traçar uma linha do ponto de vista horizontal dele até a linha axilar posterior. E ali, no ponto de interseção, nós vamos avaliar o PLAPS Point. Aqui é a figura esquemática do que seria cada um desses pontos, né? De uma forma mais simples, como é que a gente pode identificar esses pontos? Nós vamos colocar uma mão paralela à outra sobre o tórax do paciente, com a borda lateral da nossa mão abaixo da clavícula. E aí nós vamos colocar a outra mão bem colada a essa mão que está próxima à clavícula. Os polegares não entram na composição da avaliação desses pontos. E aí na intersecção do quarto dedo para o terceiro dedo, a gente avalia o primeiro ponto de avaliação do tórax. No centro da palma da mão inferior é o segundo ponto de avaliação. E quando nós traçamos uma linha horizontal entre esse segundo ponto até a linha axilar posterior, nós vamos ter, de acordo com a figura à direita, o PLAPS Point, que é o terceiro ponto de avaliação. Então, pelo protocolo Blue, nós temos esses 3 pontos de avaliação. Nós vamos falar agora sobre o fluxograma do protocolo Blue. Então, o ponto inicial para a avaliação do fluxograma é a avaliação do deslizamento pleural. Se ele estiver presente, o próximo passo é a avaliação dos padrões de linhas que nós identificamos, que é o padrão B ou o padrão A. Na presença de linhas B, que são aquelas linhas verticais que emergem da pleura, com mais de 3 linhas B por campo de avaliação, né, o diagnóstico mais provável desse paciente é de uma doença intersticial, um edema, seja inflamatório ou congestivo. Então nós podemos estar diante de uma insuficiência cardíaca descompensada, podemos estar diante de um paciente com uma síndrome infecciosa ou podemos estar diante de um paciente com uma síndrome intersticial outra. Caso esse deslizamento pleural esteja presente, mas seja observado padrões de linhas A, o próximo passo na avaliação é a avaliação do perfil das veias nos membros inferiores. Caso identificamos veias com padrões de trombose venosa profunda, o diagnóstico mais provável nessa situação é a embolia pulmonar. Caso as veias estejam livres, nós vamos passar para um próximo passo, que é a avaliação do PLAPS Point. E nessa avaliação do PLAPS Point, aqui que nós devemos observar se tem padrões de consolidações subpleurais ou não. Caso haja consolidações subpleurais, o diagnóstico mais provável é de pneumonia, doença infecciosa. Caso não existam consolidações subpleurais, o diagnóstico mais provável é de uma asma ou DPOC exacerbado. Identificamos se há ou não deslizamento pleural. Na ausência do deslizamento pleural, caso existam linhas As, a gente pode também particularizar em relação aos diagnósticos prováveis. Caso não tenhamos o deslizamento pleural, se identificarmos linhas B, o diagnóstico mais provável nessa situação também é pneumonia adquirida na comunidade ou hospitalar, dependendo do caso. Se não existe também o deslizamento pleural, mas a gente identifique presença de linhas A, nós temos que fazer uma varredura no tórax, no intuito de tentar identificar o quê? Um ponto de interseção que podemos identificar que seja uma interface entre ar e tecido pulmonar normal. E aí, um dos diagnósticos que nós temos que tentar tomar um cuidado muito importante é o pneumotórax. Se a gente identificar em algum momento aquele sinal do código de barras,
ou da estratosfera, a possibilidade diagnóstica de pneumotórax é muito grande, tá? Caso a gente não identifique esse ponto de interface entre pulmão normal e o código de barras, a gente precisa de outros métodos diagnósticos para auxiliar na elucidação do caso.